Como vai, meus amigos, tudo bem? Estou aqui na Marcenaria Hobby, trazer algumas informações para vocês. Muita gente tem me questionado a respeito do que seria ideal de ferramenta para iniciar uma pequena oficina de marcenaria, seus projetos e curtir o seu hobby com tranquilidade. A minha oficina ela é bastante completa, embora eu seja um marceneiro aos finais de semana apenas, só para brincar um pouco, eu tenho outra profissão. A minha oficina ela é bastante completa. Então eu separei algumas ferramentas iniciais, que são ferramentas de mão, que diariamente a gente usa, e depois eu vou trazer as ferramentas elétricas para que vocês possam conhecer também. Tá? Então o que está aqui nessa mesa é essencial para qualquer marcenaria. Você vai fazer grandes projetos ou pequenos projetos, você vai precisar desses instrumentos. Então aqui uma trena, essa trena ela é até um pouco grande para uso no dia a dia, mas é uma trena que eu uso para outras coisas aqui na minha casa. Então ela é bastante útil. E a régua metálica que serve para riscar superfícies maiores, e ela tem uma precisão muito boa. Obviamente nós precisamos também, em qualquer marcenaria, de esquadros. Na maioria das vezes os projetos em marcenaria requerem medidas bastante precisas e ângulos retos bastante precisos também, senão nós teremos objetos, móveis fora de esquadro. Eu tenho uma gama de esquadros de tamanhos diferentes, porque para cada aplicação eu uso um tamanho de esquadro. Esquadros menores, para peças menores, ele é muito mais simples de ser utilizado, tá? Ao passo que os esquadros maiores, para grandes superfícies, também facilita bastante. Temos martelos, que é uma ferramenta bastante necessária também. Aqui, embora isso pareça apenas um pedaço de madeira, é um martelo de madeira que eu estou fazendo, tá? Já instalei o cabo no martelo em si. Agora eu preciso dar acabamento e cortar o cabo de forma que fique anatômico, para facilitar a pega e o trabalho do dia a dia. Mas um martelo de madeira é bastante necessário para não estragar a superfície do seu projeto de madeira. Formões. Sempre que é executado um corte ou um furo, alguma rebarba acaba remanescendo. E o formão ele é utilizado para retirar esse tipo de rebarba. Estilete, faca, isso não é a ferramenta adequada. Essas ferramentas não são adequadas para esse tipo de trabalho. Para tirar rebarba, pequenos acabamentos, o formão é a ferramenta correta. É necessário vários formões, eu tenho 3 medidas de formão. Confesso que ainda está faltando alguns tamanhos para a minha oficina, mas será necessário a utilização de vários tamanhos de formão no seu dia a dia. Então, sempre que puder, compre formões de tamanhos diferentes e utilize na aplicação correta. Muitas vezes será necessário fixadores, esses grampos fixadores, para facilitar o seu trabalho, principalmente se você vai trabalhar sozinho, como é o meu caso. Então muitas vezes eu preciso fixar objetos e não tenho quem me ajude. Eu utilizo muito esses grampos e também eu utilizo para situações em que é necessária a utilização de cola. Eu tenho grampos de vários tamanhos, esse aqui de 50 centímetros, esse sargento um pouco menor, que pega até 15 centímetros, e esses grampos menores, que são para pequenos objetos ou para cola de tábuas. Quando eu preciso colar superfícies como tábuas, eu utilizo esses pequenos grampos em espaçamento pequeno para que facilite a fixação dessa cola. Então o grampo também é um objeto necessário na sua oficina. Chaves de fenda e Phillips para fixação. Eu trouxe essas apenas a título de curiosidade. Eu confesso que na minha oficina eu não utilizo, tá? Eu tenho parafusadeiras, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas se o seu investimento inicial não comporta a compra de uma parafusadeira,
serão necessárias chaves, tanto de fenda quanto Phillips. Então tenha também uma quantidade que seja suficiente para a sua oficina. Um bom estilete e lápis para fazer as marcações, os riscos, isso sempre será necessário. Um instrumento de medida, embora não seja necessário, é bastante importante que você faça esse investimento caso possa, um paquímetro digital. Eu comprei esse paquímetro da Wonder, paguei R$150 mais ou menos, tá? É um paquímetro excelente, até 150 milímetros, bastante preciso, e eu utilizo bastante no meu dia a dia. Então, se você puder ter uma ferramenta de precisão como essa, faça um investimento que vale a pena. Não apenas para furos, cortes, para a utilização da madeira em si, mas para a confecção de gabaritos, principalmente, você vai utilizar bastante essa ferramenta. Uma vez o gabarito feito, você consegue utilizar esse gabarito para cortes em escala, mas para realizar a confecção do gabarito, a utilização de um paquímetro é bastante importante. Aqui eu trouxe dois exemplos, são jigs de fixação de 90 graus. Para quem não sabe o que é jig, jig é um dispositivo que é utilizado para fixação de objetos em determinados ângulos para que você possa aparafusá-los. Aqui eu tenho dois jigs de 90 graus. Caso eu precise fixar duas madeiras em 90 graus, eu vou utilizar esse jig e dois grampos. Coloco a madeira, fixo com o grampo, coloco a outra madeira, fixo com o grampo, e aqui eu terei um esquadro em 90 graus. Esses jigs não é necessária a compra, você pode construir os seus. Esses aqui eu que construí. O acabamento é bastante rudimentar porque é para utilização no dia a dia para fazer os meus projetos. Eu não uso esse jig em acabamento final. Ele é uma ferramenta de fixação, portanto pode ter um acabamento bastante rudimentar. Eu vou falar rapidamente de brocas, porque eu não tenho todas as brocas que eu gostaria de mostrar aqui, então eu vou mostrar rapidamente. Eu acabei de fazer uma compra, é uma broca importada, não existe aqui no Brasil. Eu procurei de várias formas, muita gente que conhece de ferramenta falou comigo e ninguém conhecia essa broca. Uma broca que eu conheci através de alguns vídeos de marcenaria nos Estados Unidos. Então eu acabei de fazer essa compra, o produto deve estar chegando por volta do final da semana que vem. Hoje é dia 7 de maio de 2015, então por volta do dia 20 de maio de 2015, final da outra semana deve estar chegando. E aí eu vou fazer um vídeo específico falando dessas brocas e das demais brocas. Mas é necessário que você tenha uma broca de aço rápido. Ela não é a broca adequada para furar madeira, mas ela pode ser utilizada. Existe uma broca própria para madeira que eu mostrarei para vocês nesse vídeo da broca importada. Aqui uma broca chata. Então com essa broca a gente consegue fazer grandes furos de uma forma muito rápida e eficiente, tá? Em madeira. Aqui eu tenho um escariador. Então quando eu tenho um parafuso de cabeça chata e eu preciso que esse parafuso fique nivelado com a madeira, eu vou utilizar esse escariador. Eu vou falar disso também quando eu for falar de fixação, tá? Estou falando de uma forma bem rápida aqui para vocês conhecerem. Aqui é um outro tipo de escariador. Quando você precisa cavilhar esse buraco para dar acabamento, você utiliza esse tipo de escariador. Então ele tem a ponta um pouco maior, ele tem uma vidia na ponta e o corte dele é mais chato. Então o fundo do furo vai ficar praticamente em 90 graus, tá? E aqui, como eu falei das chaves manuais, aqui nós temos as chaves que vão nas parafusadeiras. Aqui eu tenho dois modelos de parafusadeira. Eu tenho duas parafusadeiras da Makita. Makita é uma marca que eu gosto bastante. Eu tenho muitas ferramentas da Makita, tá? E vocês podem perguntar, nossa, por que duas parafusadeiras? Primeiro, facilita. Se você puder ter duas parafusadeiras, você pode deixar uma com uma broca, por exemplo, e a outra com uma chave Phillips, ou uma com uma Phillips e outra com uma chave de fenda. Isso facilita o seu dia a dia. É necessário duas parafusadeiras? Não, uma parafusadeira é suficiente. Mas tenha
duas parafusadeiras se for possível. Essa parafusadeira que eu acabei de comprar tem um martelete, o que facilita muito a utilização de parafusos. Essa parafusadeira ela tem bateria de lítio, então a duração da bateria é muito grande. Você consegue trabalhar horas sem ter que recarregar. E mesmo que você precise, ela vem com duas baterias no kit. Então você pode substituir a bateria, colocar uma bateria carregada e descarregar da furadeira. Você também não consegue trabalhar em uma marcenaria, ainda que seja para trabalhos pequenos, sem uma furadeira ou um arco de pua. Eu não tenho arco de pua porque eu acho que é uma coisa muito romântica para quem quer fazer isso como hobby. Tá? Existem alguns marceneiros que não usam prego, faz tudo com encaixe, então eles evitam ter ferramentas elétricas. Aí o arco de pua seria aplicável. Como não é o meu caso, eu não tenho esse romantismo todo na marcenaria, eu faço para me distrair, é uma coisa que eu gosto bastante, mas eu não tenho essa necessidade de fazer tudo com tanta naturalidade. Portanto, eu tenho muitas ferramentas elétricas, vocês verão, né? E a furadeira é uma ferramenta extremamente necessária. Você precisa de uma furadeira para ter na sua marcenaria, ok? Eu fiz um vídeo bastante rápido para que vocês tenham ideia do que é necessário de ferramenta manual para ter em sua marcenaria. Vocês podem ter notado que falta uma ferramenta essencial na minha marcenaria, que é um serrote. Eu não tenho serrote, mas eu tenho muitas serras elétricas. Eu tenho serra de fita de bancada, então o serrote não me faz falta, mas seria interessante ter um serrote. Quem puder ter um serrote, faça um investimento que é uma ferramenta que vai ser bastante utilizada. Até a próxima, gente. Muito obrigado, viu?